Capítulo 3, parte 2. A transformação da energia psíquica. Como a energia psíquica é transformada de uma expressão de simples instinto, da descarga de um poderoso impulso, isto é, comer porque se sente fome ou copular porque se sente sexualmente excitado, para expressões e realizações culturais, por exemplo, haute cuisine ou composição musical? Quando é que realizar essas atividades deixa de ser instintivo em qualquer acepção significativa da palavra e passa a ser uma outra coisa, com significado e intenção muito diferentes? Jung argumenta em Psicologia do Inconsciente que essa transformação da energia pode acontecer em virtude da capacidade inata da mente humana para criar analogias. Os humanos possuem a competência e a necessidade para pensar em metáforas, e isso pode ser o esteio desse processo de transformação. Assim, caçar, por exemplo, é como gleit uyi, procurar um parceiro sexual, de modo que essa analogia pode ser aplicada e usada a fim de gerar entusiasmo e excitação acerca da caça. Com o tempo, a atividade de caçar desenvolve seus próprios significados e motivações culturais e adquire uma vida própria. Não precisa mais da metáfora sexual e, assim, a sexualidade já não lhe aplica tão concretamente. Entretanto, alguns resíduos de uma forte analogia sempre subsistem, e esses resíduos consentem a possibilidade de interpretações sexuais redutoras de atividades culturais e contemporâneas. Devido a essa tendência para criar analogias, o mundo humano da consciência e da cultura é, com o tempo, vastamente ampliado. É como se, por meio dessa formação fantástica da analogia, mais libido fosse ficando gradualmente dessexualizada, porquanto cada vez mais correlatos de fantasias eram postos no lugar de realização primitiva de libido sexual. Com isso, uma ampliação enorme da ideia de mundo foi desenvolvida gradualmente, porque novos objetos eram sempre assimilados como símbolos sexuais. O mundo arcaico de atividade e consciência humanas tornou-se assim, através dos milênios, mais sexualizado, mas, ao mesmo tempo, também foi dessexualizado, ou seja, sexualizado porque mais analogias com a sexualidade estavam sendo continuamente criadas, mas dessexualizado porque essas analogias ficaram cada vez mais distantes de sua origem. O insight de Jung foi que os motivos e pensamentos sexuais são gradualmente substituídos por metáforas, analogias e símbolos na vida consciente e inconsciente do ser humano. Entretanto, o motivo sexual reaparecerá claramente durante regressões na vida mental do paciente, e é nisso que se baseiam as concepções de Freud. Até este ponto, no seu argumento, Jung está preenchendo detalhes e adicionando elementos de apoio à tese de que grande parte da vida mental do adulto humano moderno deriva de fontes sexuais, mesmo que isso já não tenha muita coisa a ver com a sexualidade per si. Tais diferenças, por ele expostas em relação à ortodoxia freudiana, até esse ponto não teria constituído heresia. A parte mais crítica estava para vir mais adiante, no capítulo final da Psicologia do Inconsciente, intitulado O Sacrifício, o qual tratou da questão do incesto. Em sua autobiografia, Jung recorda: quando estava trabalhando no meu livro a respeito da libido e acercando-me do final do capítulo O Sacrifício, soube de antemão que a publicação iria custar a minha amizade com Freud, pois eu planejava registrar nele a minha própria concepção de incesto, a transformação decisiva do conceito de libido. Para mim, só nos mais raros casos o incesto significou uma complicação pessoal. Usualmente, o incesto possui um aspecto eminentemente religioso, razão pela qual o tema do incesto desempenha um papel decisivo em quase todas as cosmogonias e em numerosos mitos.
mas Freud obstinou-se na sua interpretação literal e não pôde apreender a significação espiritual do incesto como um símbolo. Eu sabia que ele jamais seria capaz de aceitar qualquer das minhas ideias sobre esse assunto. Porque era a concepção de Jung do incesto a transformação decisiva do conceito de libido? Era porque ele havia desliteralizado o desejo de incesto. Freud viu no incesto um desejo inconsciente de possuir sexualmente a mãe real, num sentido literal. Jung, por outro lado, interpretou simbolicamente o incesto como um anseio geral de permanência no paraíso da infância. Tal anseio torna-se mais pronunciado quando uma pessoa enfrenta um assustador desafio na vida: crescer, adaptar-se a um meio propício ao estresse. A vontade converte-se na interpretação simbólica de Jung, no desejo de regressar à dependência infantil, à infância, à inconsciência e irresponsabilidade. Essa é a motivação subentendida em muita dependência de drogas e do álcool. Portanto, quando fantasias de incesto aparecem no tratamento da neurose, Jung interpretá-las-ia mais como resistência à adaptação do que como surgimento de desejos inconscientes reais ou de lembranças infantis de tais desejos. A prática do incesto literal entre alguns povos antigos, como os faraós egípcios, foi entendida por Jung como sendo religiosamente simbólica, anunciando um status privilegiado e indicando a união com fonte divina de energia. Era o casamento da mãe como origem da vida, não como a realização literal de um desejo sexual. Na verdade, argumentou Jung, a sexualidade tem muito pouco a ver com o incesto. O incesto é simbolicamente significante, não biologicamente desejado. Esse gênero de interpretação simbólica de temas e imagens psicológicos irritou profundamente Freud. Contrariando suas doutrinas, Jung sustentava que a libido não consiste simplesmente no desejo sexual por objetos específicos, nem tem que ser concebida como uma espécie de pressão interna que procura descarregar-se. Catexiando é o pretensioso termo psicanalítico em objetos físicos de amor, fixos de amor. Libido é vontade. Neste ponto, Jung está reverenciando Schopenhauer, mas prossegue Jung. A vontade está dividida em suas partes, uma vontade de viver e uma vontade de morrer. Na primeira metade da vida, a vontade da libido é de crescimento. Na segunda metade, alude brandamente no início e depois de modo audível à vontade de morte. Surpreendentemente, essa referência à libido dividida a um desejo de morte precede de uma década. Em números redondos, a teoria de Freud de uma pulsão de morte e deve muito provavelmente sua origem à colaboração de Jung com Sabina Spielrein, que era sua aluna à época. Assinale-se que Jung eliminou esse fraseado de seu texto quando o reviu em 1952 para sua obra intitulada Símbolos da Transformação. Por essa altura, ele já tinha retirado Spielrein de sua teoria e não esposava mais a noção de uma pulsão de morte. O tema do sacrifício sobre o qual Jung se alonga na psicologia do inconsciente é uma peça central em seus pensamentos sobre o crescimento da consciência e as necessidades de desenvolvimento da maturidade pela personalidade humana. Tivessem os humanos que permanecer escravos do desejo e comportamento incestuosos, simbolicamente falando, não haveria movimento psíquico fora da infância. O paraíso seria o lar. Ao mesmo tempo, a prosperidade da espécie humana estaria condenada ao fracasso, porque a adaptação a ambientes inóspitos e exigentes não poderia ocorrer. O desejo incestuoso de eterna infância tinha que ser sacrificado coletivamente nos tempos primordiais e tem que ser sacrificado individualmente por toda pessoa moderna, a fim de promover um movimento na consciência
voltado para a aquisição de uma consciência cada vez maior. E para Jung, esse movimento para a maturidade psicológica ocorre naturalmente, através de mecanismos e dinâmicas internos. E não tem que ser induzido por ameaças exteriores. O grande sacrifício do incesto é realizado voluntariamente, não, como ensinado pela teoria freudiana, por causa de ameaças de castração. A teoria de Freud de parricídio ou expiação da culpa como a base da consciência era estranha ao modo de pensar de Jung. Os humanos desenvolvem consciência, moralidade e cultura naturalmente, como parte de sua natureza. A cultura é, portanto, natural para a espécie humana. Na psicologia do inconsciente, Jung defende a tese geral de que a transformação da libido não ocorre através de um conflito entre a pulsão sexual e a realidade externa, mas, antes, através da intervenção de um mecanismo que se insere na própria natureza humana. Esse mecanismo produz o sacrifício do incesto e a bem do desenvolvimento. Pode ser visto funcionando em muitas religiões, mormente no mitraísmo e no cristianismo, que Jung compara ao longo de algumas páginas. Nesse ponto de sua carreira, ainda não conceituara o arquétipo como a força que estrutura a psique e a energia psíquica. Isso ocorreria mais tarde e permitir-lhe-ia, então, realizar muito maior especificidade ao descrever as várias transformações na base instintiva. Quando produziu a extensa revisão do texto de 1912 a 13, em 1952, publicado como Símbolos da Transformação, inseriu a teoria dos arquétipos em muitos lugares, a fim de realizar precisamente esse tipo de especificação. Em 1913, porém, ele estava teoricamente limitado e só podia falar vagamente sobre a noção de que existe um movimento natural para o sacrifício da satisfação dos instintos, inato no sistema psíquico humano, sem o que a cultura e a consciência humana, tal como as conhecemos, seriam impossíveis. O sacrifício explica a transformação da energia de uma forma de expressão e a atividade numa outra, mas continuava por esclarecer, nessa época, o que motiva os humanos a realizar tão extraordinários sacrifícios. Além disso, há a questão de apurar o que é que dirige a energia ao longo de determinados percursos para ocupações e esforços específicos. Um insight muito esclarecedor seria a capacidade dos símbolos para transformar e dirigir a libido. Ao assumir a posição que assumiu sobre o instinto e a libido, Jung sabia que os seus dias como príncipe herdeiro de Freud estavam contados. Freud não era homem para tolerar amplas diferenças de opinião entre os seus seguidores. A autoridade estava em jogo e Freud exigiria um ato de submissão intelectual. Jung recusou-se a fazê-lo e esse foi o momento psicológico determinante de sua amarga separação. E assim aconteceu de fato que as relações de colegas de Jung com Freud terminaram a poucos meses da publicação da parte 2 da Psicologia do Inconsciente. A data da publicação foi setembro de 1912, quando o material apareceu no 6º volume de Jahrbuch für Psychoanalytische und Psychopathologische Forschungen, o anuário do qual Jung era o editor-geral. Para Jung, todo ponto de divergência com Freud sobre a definição e concepção de libido estava em querer evitar o seu severo tipo de reducionismo, o qual considera toda e qualquer manifestação de vida consciente e atividade cultural atribuível à sexualidade em uma ou outra de suas variedades de sabores. Para Freud, o propósito de insistir na centralidade da sexualidade era reter a acuidade e a penetração do insight psicanalítico sobre o modo como o ser humano civilizado evita a verdade e sofre por ter que lidar com a sexualidade de uma forma tão dissimulada e tortuosa.
Além disso, Jung tinha por objetivo a criação de uma teoria geral da energia e de uma psicologia geral, ao passo que Freud estava determinado a ir cada vez mais fundo na exploração das distorções e subterfúgios da vida psicológica no tocante à sexualidade e, mais tarde, à destrutividade e à pulsão de morte. Em 1928, quando publicou A Energia Psíquica, Jung vinha pensando sobre esse assunto há 20 anos. Seu detalhado argumento e as referências a várias autoridades nesse ensaio ainda refletem a sua discordância com Freud e a psicanálise, mas também representam o seu desejo de apresentar a mais forte defesa possível de uma visão geral da libido como energia psíquica.